amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Ainda tô sem notícia, viu? Vocês estão muito desleixados com a tia. Tô com saudade de vocês. Hoje, amores, a gente vai dar continuidade, né, ao nosso assunto sobre a missa, as partes da missa. No nosso último encontro, a gente falou um pouquinho dos ritos iniciais, né? Hoje a gente vai começar a falar sobre os ritos da palavra, que é a parte da liturgia, né, de fato, da nossa missa. A gente começa com a primeira leitura, seguido do Salmo responsorial, segunda leitura, proclamação do Evangelho, aclamação ao Evangelho, proclamação do Evangelho, homilia, profissão de fé e a oração da comunidade. Então, essa parte dos ritos da palavra, né, do rito litúrgico, ela é um pouquinho maior que a parte dos ritos iniciais. Só que vocês já estão, assim, craques em bastante coisa dessa parte da missa, né? A gente, nos nossos encontros semanais, a gente faz a parte da proclamação do Evangelho e da homilia, que é exatamente a parte que o tio Lucas geralmente faz os nossos encontros. Mas vamos começar do início, né? Vamos começar da primeira leitura. A primeira leitura na missa, ela geralmente são de textos extraídos do Antigo Testamento. Quem lembra do Antigo Testamento? A gente já falou sobre a Bíblia, né? Que a Bíblia ela é dividida entre o Antigo e o Novo Testamento. E o Antigo Testamento era o quê mesmo? Por que é dividido assim? Eu vou deixar essa pergunta para vocês responderem e explicarem pro papai, pra mamãe, pra vovó, para quem estiver aí do lado, viu? Então, eu vou deixar a resposta no link do vídeo. Só que eu não vou falar, eu quero que vocês se lembrem. Então, a primeira leitura ela é feita de textos extraídos do Antigo Testamento. Depois é feito o Salmo responsorial, que é muito alegre, é muito bonito, ele é cantado. Vocês lembram que o livro dos Salmos são tipo uns poemas, né? Tem umas rimas, uns versos, e é por isso que ele é cantado. E assim, 99% das vezes o Salmo responsorial é tirado desse livro dos Salmos. Depois da proclamação não, né, do canto do salmo, que geralmente é feito por alguém do coral, alguém, né, realmente cantando, a gente vai para a segunda leitura. A segunda leitura, diferentemente da primeira, ela é extraída de livros do Novo Testamento. Que aí vem de novo. Qual que é a diferença do Antigo para o Novo? E essa segunda leitura, elas geralmente são as cartas, né? Que são as... Ai, meu Deus, eu esqueci. Epístolas. Que são as cartas que os discípulos escreviam, né? Então, a maioria das vezes são cartas de São Paulo, mas também tem cartas de Tiago, de Pedro. Então, assim, geralmente a segunda leitura são as cartas que os apóstolos deixaram pra gente, ou as epístolas, né? Logo depois da segunda leitura, a gente faz uma aclamação ao Evangelho. E o que é isso? A gente aclamar. A gente levanta, a gente não glorifica, a gente dá aleluia. Geralmente, vocês reparem, as músicas de aclamação ao Evangelho têm essa palavra aleluia. E por que será que tem sempre essa palavra aleluia? Por que a gente geralmente está de pé, balançando os braços, batendo palma, geralmente muito feliz? Porque nessa parte da aclamação ao Evangelho, a gente lembra toda semana um probleminha técnico, né? Nessa parte da aclamação ao Evangelho, a gente lembra a entrada de Jesus no domingo de Ramos. Então a gente está muito feliz porque a gente quer ouvir Jesus. A gente vai ouvir o Evangelho. Então a gente fica de pé, a gente dá graças, a gente dá aleluia, que do hebraico quer dizer louvai ao Senhor. Então a gente louva de fato que é a palavra que a gente vai receber, que é o Evangelho.
O evangelho, a gente, né, também, quando a gente falou sobre a Bíblia, a gente lembrou um pouquinho sobre o evangelho, a gente entendeu, né, um pouquinho sobre o evangelho. O evangelho, ele é escrito pelos evangelistas. São 4 discípulos. Quem lembra? Eu acho que eu não vou falar também, não. Vou deixar para vocês falarem para os pais. Vou deixar a dica que são 4. E a gente já fez até gincana sobre isso, hein? Então eu quero ver se vocês estão lembrados. Então, gente, o evangelho, ele é feito por esses 4 evangelistas, né? Por algum desses 4. E a gente faz a proclamação do evangelho. E que a gente também faz toda semana nos nossos encontros. Vocês lembram como que é? Que a tia sempre fala, o evangelho, ele é de pé, né? A gente sempre fica de pé para ouvir o evangelho. E a proclamação é: o Senhor esteja conosco, convosco, né? No caso, o Senhor esteja convosco, o padre fala, e a gente responde: Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo... Aí ele vai falar o nome do evangelista que tá trazendo essa leitura pra gente, né? Que é um dos 4. E a gente faz a oração do sinal da cruz, que é com a mão direita. A gente faz uma cruz na testa, pelo sinal da Santa Cruz. Na boca, livrai-nos Deus, nosso Senhor, e no coração dos nossos inimigos. E aí a gente já tá aberto a ouvir a palavra de Deus, a ouvir o evangelho, o que o próprio Jesus contou, escrito por um dos evangelistas. Ao final do evangelho, a gente tem a parte da homilia, que é essa explicação que o tio Lucas faz pra gente toda semana. Na parte da homilia, geralmente, né, o padre ou o ministro da palavra ou quem está conduzindo a celebração, no nosso caso o tio Lucas, ele explica pra gente, às vezes com as palavras mais fáceis, às vezes trazendo pro nosso dia a dia, pra gente entender melhor o que Jesus quis dizer naquele evangelho, não é? Às vezes, o evangelho tá facinho de entender, que Jesus, ele sempre gostou de conversar por meio de parábolas, por meio de exemplos, por meio de coisas que a gente realmente vai entender. Mas nem sempre tá assim. Nem sempre a gente tem o mesmo ponto de vista que o condutor, que o padre. Às vezes a gente não escuta direito, não presta atenção em detalhezinhos que vão fazer toda a diferença para a nossa vida. Então é muito importante a gente prestar atenção na homilia, é muito importante a gente prestar atenção no que o padre, né, ou o celebrante, e no nosso caso o tio Lucas, vai falar um pouquinho do evangelho e trazer para o nosso dia a dia, tá bem? Bom, eu ia falar um pouquinho da continuidade, falando da profissão de fé e da oração da comunidade. Mas eu vou deixar para semana que vem, sabe por quê? Porque a oração da profissão de fé, que é o credo, né, o creio, que a gente conhece, a gente não rezou nos nossos encontros presenciais. E é uma oração que ela distingue a nossa fé católica das outras. Ela só tem na nossa igreja católica. E a gente deixa muito claro o que a gente acredita, né? Então, assim, eu gostaria que vocês rezassem essa oração em casa, com os familiares, com as pessoas que estão aí com vocês, antes da tia passar, né, sobre ela, e para vocês entenderem um pouquinho do que eu tô falando, o que é professar a fé, o que é a gente realmente dizer que acredita, né, e prestar atenção nas palavras. Se vocês tiverem dúvida do que significa uma coisa ou outra, mandar para a tia também, pra gente entender o que a nossa igreja católica acredita e o que a gente tem fé. Tá bem? Então, meus amores, um beijo em vocês, fiquem bem, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima semana. Vamos fazer a nossa oração final, né? Que é o nosso Pai Nosso. Se vocês quiserem rezar alguma diferente, que estejam com saudade também, só mandar pra gente. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beijão, gente. Até mais.